Existe a tradição nas ciências sociais de separar as culturas do arroz das culturas do trigo. Então, a plantação do arroz ela é muito mais intensiva e ela força as sociedades a serem muito mais coletivistas. Então, a gente tem sociedades do sudeste da Ásia que são muito mais coletivistas. Sim. Enquanto as sociedades tipicamente europeias que plantam trigo são mais individualistas porque o cultivo é mais simples. Então, assim, você desenvolveu uma maneira de se relacionar e de organizar a produção nos núcleos, nas famílias, que é um pouco diferente. A consequência natural seria assumir que existem diferenças que também vão se expressar do ponto de vista cerebral nessa extensão fenomenológica, que é uma extensão sobre onde está o limite do ser. Como você vê isso daí? Bom, é uma coisa muito interessante, porque eu estou acabando de ler uma série de livros de um historiador que eu não conhecia até a pandemia, inclusive, o William McNeill, o cara da Universidade de Chicago, que teve o pico da produção dele nos anos 70. E ele tem uma sequência de livros, um dos quais fala exatamente sobre esse tema de eu acho como... isso fascinante. Nós só existimos, nós só estamos aqui usando microfones, usando telefone celular, né, essas tecnologias, porque alguém no Neolítico descobriu como fazer agricultura e, num certo momento, na Mesopotâmia, no Egito, na Índia, na China, um excedente de produção deu margem para que alguém coletasse isso, não só para comer, mas para vender. E gerasse uma mais-valia que foi aplicada para quê? Para construir pirâmides, para construir templos e para construir tecnologias que ampliassem esse poder e voltassem lá para aumentar a produção de comida. Ou seja, tudo que nós estamos tocando, usando nesse momento, vem porque os nossos antepassados descobriram, por exemplo, na China, que era o rendimento calórico e o rendimento, o output de produção de arroz era muito maior do que as coisas que eles plantavam antes de descobrir como plantar arroz em alagados. Tá? Isso mudou a história da humanidade, dramaticamente. Só que, como você colocou muito bem, diferentes partes do mundo cultivavam diferentes coisas. Ocorre que o grande salto da Europa, aqui vai cair o queixo de todo mundo, eu espero, só vem por causa da descoberta da América. Porque a batata, a mandioca, tudo aquilo que a gente aqui acha, né? Tem um rendimento calórico muito maior do que todas as culturas que existiam na Europa na Idade Média. E como a Europa tinha perdido metade da população para a peste bubônica no século XIV, a conjunção da queda da população e o aparecimento de uma comida altamente calórica permitiu a explosão tecnológica da Europa. Então, o Renascimento, o Iluminismo, a Revolução Tecnológica, a Revolução Industrial... Foi tudo dado por causa da chegada dos caras. A chegada dos caras aonde? No Patropi. Aqui. Que loucura. Não é sensacional? E muda, portanto... Nós subvencionamos o desenvolvimento da civilização ocidental. Então agradeçam a nós aí, povos do mundo. Isso. Quando a gente fala, né? Quando a gente ouve discursos que hoje são muito comuns, né? Ridicularizando a maneira como os nossos índios vivem da pré-história, né? Numa conexão com a natureza muito mais saudável do que a nossa. Muito mais. Esses caras revolucionaram o desenvolvimento europeu. Sim. Porque foi o roubo, não o roubo, né? Foi o transporte, a exportação das culturas das Américas, o milho, né? Que esses caras, maíz, né? Que eles chamam, mas é o milho. Milho, batata doce, todas essas coisas que a gente conhece, né? Trivialmente, mandioca português. Isso gerou o excedente alimentar, energético e monetário que permitiu a Europa ser quem ela é. Perfeito. Caralho. Muito legal. Então você vê que... Nossa, isso vai muito longe. E você vê que existe essa questão da extensão também, o limite desse eu do europeu voltando para a questão... me ocorreu uma ideia. E é só por isso, porque a Europa teve excedente, né, econômico com isso, que o imperador Abel Ferreira I veio ao Brasil e levou ao Viver de Imponente a maior vitória épica da história do futebol brasileiro. Ele vai ser eu vou ter que ouvir, é verdade. Eu tenho um amigo flamenguista que eu ligo pra ele periodicamente e falo, você já pagou a passagem? Tá. Terminou de pagar a prestação? Porque senão eu ajudo. Seria o maior prazer, né? Muito